Então, nós já rezamos, podemos então entrar aqui no assunto. Eu vou falar sobre... Tá pegando direitinho? Pronto. Sobre essa interseção desses dois pontos aqui de inteligência artificial e controle populacional, uma rápida introdução e depois falar um pouco sobre cada um desses tópicos aqui para entrar finalmente na história, primeiro do controle populacional, depois da inteligência artificial, e aí vamos, de certa forma, voltar para a introdução, ver como essas duas coisas se integram. Então, qual é aqui a grande preocupação ou a grande relação entre inteligência artificial e controle populacional? Bem, a inteligência artificial vem desempenhando uma quantidade cada vez maior de tarefas e existe a preocupação, já expressa inclusive pelos próprios donos das empresas de inteligência artificial, de que os robôs eventualmente irão substituir os seres humanos em praticamente todas as áreas de trabalho, né? E o resultado disso é que haverá então um grande número de pessoas sem uma ocupação. E aí vem aquela questão, né? O que fazer com esta multidão de desocupados, uma vez que os robôs ou as máquinas passem a desempenhar o trabalho que hoje é feito por seres humanos. E aí vem exatamente esse elemento do controle populacional, já aventado por alguns nomes dessa indústria, não? Um Elon Musk da vida, Sam Altman, que é o chefe do OpenAI, né, do ChatGPT. Ele muitas vezes fala que é necessário você diminuir o tamanho da população, justamente para que... na tentativa de evitar um colapso que seria causado justamente por essa multidão de desocupados, né? Então, esse daqui é a introdução do tema. Eles estão ligados a esses 4 tópicos aqui. Vou falar rapidinho sobre cada um deles. Os 2 primeiros estão intimamente interligados, certo? Aqui é o globalismo e aqui o nome, nova ordem mundial. Então, o globalismo não se trata propriamente de uma ideologia, talvez, mas é um movimento que tenta expandir certos mecanismos supranacionais, ou seja, mecanismos e instituições, né, que estão acima dos estados nacionais, e essas instituições, por sua vez, é que terão um poder decisório de dizer o que vai acontecer nos estados, nas nações. Então, vai haver uma espécie de controle dos países por organismos que estão acima deles. Então, esse organismo terá membros que não são eleitos pelo voto direto e, no final de contas, as pessoas não serão capazes de ter um poder decisório nisso daí. Não existe uma verdadeira democracia no globalismo. E eles buscam, entre outras coisas, eliminar muitas das diferenças que existem entre os diferentes países. Então, por exemplo, no âmbito da religião, há uma tentativa de criar-se uma espécie de sincretismo religioso ou uma super-religião que, de certa forma, englobe todas as outras, né? Uma espécie de grande ecumenismo. Aí vai ter alguma coisa parecida também com relação aos recursos naturais, uma tentativa de se utilizar os recursos naturais de uma maneira assim mais coletivizada, racionalista, de certa forma. Enfim, pegam vários e vários componentes, sempre com um dos grandes pressupostos dele é o de evitar as guerras. E aí, se você leva o globalismo a um estágio mais avançado, vai desembocar no que nós comumente chamamos de nova ordem mundial. Apesar de que existem várias acepções para a tal da nova ordem mundial, né? Agora mesmo estamos falando do caso da Rússia, que Putin vem tentando conseguir mais poder, e ele pode estabelecer uma nova ordem mundial, né? Mas a nova... Isso, que aí já tem ligação com o eurasianismo, né? Mas aqui, a nova ordem mundial de que estamos tratando foi um termo cunhado por um escritor chamado H.G. Wells, que ele talvez seja mais conhecido do grande público por A Guerra dos Mundos. É um livro dele que virou filme, né? Filme de Hollywood. O Homem Invisível é dele, A Ilha do Dr. Moreau, né? Tem, inclusive, esse da Ilha do Dr. Moreau já toca no tema que vamos falar daqui a pouquinho, do transhumanismo, né? Enfim, né? Então, a nova ordem mundial aqui foi uma expressão cunhada por Wells, que tem um livro com esse nome.
E de que trata este livro especificamente? Ele foi escrito no comecinho, ou publicado, melhor dizendo, no comecinho de 1945. E a Segunda Guerra Mundial ainda não tinha acabado, mas ele acabou sendo profético de certa forma, o que é bem interessante. Porque o pressuposto dele aqui, a argumentação é bem interessante. Ele diz o seguinte: com o avanço da tecnologia, os veículos criados pelos seres humanos se tornam cada vez mais rápidos e as armas se tornam mais destrutivas. Então, quando existe um acoplamento, né, uma junção, entre armas e veículos, nós temos uma grande preocupação que ele expressa, que é o seguinte: qualquer lugar do planeta pode se transformar num campo de batalha, literalmente, da noite para o dia. Ou seja, um período muito curto de tempo, um lugar, mesmo uma região remota, pode ser invadida por alguma tropa, bombardeada, e isso daí geraria uma destruição sem precedentes, sobretudo quando as armas fossem se tornando mais poderosas. E veja, ele escreveu isso antes da explosão das bombas nucleares no Japão, né? Então, quando a gente pensa que as armas nucleares foram se tornando ainda mais potentes e que existem outras tecnologias, né, que podem ser, por exemplo, utilizadas como submarinos que carregam ogivas nucleares, com mísseis de longo alcance, são capazes de atirar um míssil com uma autonomia gigantesca. Então, é possível bombardear para praticamente qualquer área do planeta com essas armas de destruição em massa. E aí, juntando, né, essa argumentação, ele vai chegar na seguinte conclusão: é necessário o estabelecimento de uma nova ordem mundial para impedir um desastre maior, que seria a destruição da humanidade. Ou seja, segundo ele, se as coisas fossem mantidas como estão, eventualmente os seres humanos iriam entrar numa guerra de proporções inauditas e iriam destruir o planeta, com o que hoje nós chamaríamos, né, de armas nucleares ou armas de destruição em massa. Então, pois não? Na moeda do dólar não tem novos ovos? Novos ovos do século, isso. Mas, seria do século. O século, isso, no sentido de mundo. Mas ali... Não era incluído desse mesmo princípio do Wells. Não, era parecido, porque havia uma tentativa de criar uma coisa mundialista, mas ali seria mais a República Universal, como é que eu posso dizer? Estabelecer os princípios da revolução no âmbito global. Seria mais ou menos essa a questão ali do Novus Ordo Seculorum. Mas aí, claro que uma ideia vai se misturando com a outra, né? Até porque muitos dos membros que compunham os pais fundadores, né, dos Estados Unidos e os seus filhos intelectuais, por assim dizer, vão de alguma forma mais para frente estar ligados com Wells, e aí junta, né, a questão tecnológica com essa ideia já existente, e aí eles vão modificando essa questão da nova ordem mundial. Tanto é que, por exemplo, se você vê o progresso disso daqui ao longo da história, fica claro que havia algumas distorções no pensamento desses primeiros escritores, né? Das grandes distopias do século XX é o Admirável Mundo Novo, de Aldous Huxley. Curiosamente, o irmão dele, Julian Huxley, era muito ligado a esse grupo de globalistas e, segundo conta-se, né, foi porque, justamente com contato com o irmão, Aldous ouvia as histórias desse seu irmão que estava nos círculos globalistas. Então, ele pegou muitas das ideias que ouvia do irmão e colocou no livro Admirável Mundo Novo. Alguém aqui conhece essa obra? Então, deixa eu dar um resumo. Trata-se de uma distopia, ela se passa no futuro, e lá a sociedade é uma sociedade totalitária e conseguiu encontrar uma maneira de realizar um controle de natalidade muito restrito. Então, as mulheres tomam medicamentos, né, que seriam uma espécie de pílula anticoncepcional, chamado de cinto malthusiano, né, curiosamente. Elas tomavam isso daí para não engravidar e os filhos eram gerados por fertilização in vitro. Só que eles utilizavam as outras técnicas de clonagem também para fazer um grande número de pessoas. E uma das características dessa sociedade é que ela era muito estratificada. Então você tinha os alfas
depois beta, gama, delta, até os epsilon, né? E dentro de cada um desses também tinha algumas divisões. Então, os alfas eram as pessoas que ocupariam os cargos intelectuais, os cargos de governo. Aí o beta já era um trabalhador qualificado, de repente fazia uma soldagem, né? Um mecânico, alguma coisa assim. Aí o gama já era um trabalhador que fazia tarefas mais simples. Até o epsilon, que era das atividades subalternas. E tudo isso era controlado desde o estágio embrionário, ou seja, quando se fazia a fertilização, eles colocavam alguns produtos químicos para alterar o desenvolvimento natural do embrião e resultar em pessoas que tivessem, por exemplo, algum tipo de deficiência cognitiva, que seriam, no caso, os que realizariam as tarefas mais básicas, né? Só que qual é a questão disso daí? Teve dois erros, digamos assim, nessa obra de Aldous Huxley, apesar de que ela é, de fato, visionária, né? E se você lê aquilo ali, percebe que ele previu, com grande precisão, muitas das coisas que aconteceram, mas tem duas questões ali. Uma delas é relativa à promiscuidade, que na época que ele escreveu, ele ainda pensava de uma maneira diferente. Então, as pessoas se comportavam de uma maneira muito mais ordeira, digamos, do que seria o esperado numa sociedade como essa. E a outra foi realmente a questão da tecnologia, porque, como vamos ver mais adiante, a inteligência artificial é capaz de dar ferramentas que, vejam, Wells, por exemplo, não conseguiria prever, porque ele ainda não tinha o contato com essas tecnologias, mas ela é capaz de dar ferramentas que permitem um controle e um monitoramento da população num nível sem precedentes, certo? Só para dar um exemplo, assim, anos atrás, né, teve um marido de uma ex-colega minha, advogado ele, e ele foi ao trabalho, assim, sair de casa um belo dia e recebeu uma mensagem no celular. Aí dizia algo como: Pedro, a rota que você toma para o trabalho está engarrafada, vá pelo caminho tal. Ou seja, era o celular que tinha a ferramenta de localização, e aí via que ele passava muito tempo num lugar, muito tempo no outro, ia com regularidade entre esses dois. Então, um é a casa, o outro é o trabalho, e o caminho que ele faz é esse daqui. E aí o celular já viu que aquela rota estava muito ocupada e sugeriu uma rota alternativa, ou seja, uma ferramenta de inteligência artificial. Só que, claro, esses dados, nós sabemos, né, eles podem vazar, ou então eles podem ser coletados por uma empresa. E aí essa empresa vai conseguir adquirir uma grande quantidade de dados e conseguir, então, ter um monitoramento da vida dos cidadãos. Em um outro caso bastante pitoresco que relata isso daí, tem a ver com uma rede americana chamada Target, que é uma rede de supermercados. Ela não é muito conhecida aqui não, entre os brasileiros. Mas o que aconteceu foi o seguinte: os donos da empresa contrataram um estatístico para analisar os dados de compras dos diferentes clientes, né, as pessoas que utilizavam ali aquele serviço. Só que ele tinha uma missão bastante específica, era prever quando haveria nascimentos. Porque, assim, ele queria detectar mulheres grávidas com base no padrão de compras. Por que isso? Não sei se alguém aqui já teve alguma experiência nos Estados Unidos, mas eles costumam mandar pelos correios uns cupons que você usa como desconto. Então você chega no supermercado, vai comprar um piloto azul dessa especificação aqui, digamos que custe $1. Mas aí você apresenta aquele cupomzinho que você recebeu nos correios e paga, recebe um desconto, 75 centavos, alguma coisa do tipo. Então o que acontece? Eles queriam encontrar um padrão que permitisse detectar as mulheres grávidas para então mandar pelos correios cupons de desconto para carrinho de bebê, fralda, enfim, os produtos que uma criança iria utilizar. E aí aconteceu de que um gerente de uma dessas lojas, que não tinha nada a ver com esse sistema, estava trabalhando e um belo dia apareceu um homem revoltado e veio falar com ele: isso é um absurdo, eu tenho uma filha de 14 anos e olha aqui, aí ele trouxe os cupons, vocês estão dando desconto para fralda, carrinho de bebê, não sei o que acha? E aí ele ficou se sentindo mal, né? Tentou apaziguar ali, mas o homem estava alterado. No dia seguinte, ele com peso na consciência resolveu ligar para esse homem para pedir desculpas mais uma vez, né? Tentar
dirimir ali a situação. Aí quando ele ligou, o homem disse, veja bem, né? Eu tive uma conversa aqui com a minha filha e ela está grávida. Aí veja, o sistema lá isso aí, professor, é muito interessante. Tem um livro, até eu indico o senhor, eu tenho em PDF, chamado Capitalismo de Vigilância. Conhece? Não. Ele trata disso, capitalismo de vigilância. Porque aí ela vai dizendo as fases do capitalismo. Sim. Então tem a Revolução de 1760 com a máquina a vapor. Sim. Aí depois vem dizendo as revoluções e o que provocou na sociedade, as mudanças. Aí resultado, ela diz que atualmente a gente vive o que ela chamou, é uma socióloga de Oxford. Ela disse que é um livro quase 1000 páginas. Ela disse que hoje nós vivemos então o capitalismo de vigilância, que o produto do capitalismo hoje somos nós. Sim. Entendeu? O produto somos nós. E as empresas, elas estão competindo, né? Elas trocam informações isso aí para gerar desejos e também prever desejos das pessoas, que agora virou produto. Isso. Então, quando a pessoa vai fazer a compra, já é consequência de uma venda que foi feita entre empresas, entendeu? Sim. Não, de fato, isso daí existe. Capitalismo de vigilância. De vigilância. E temos muitos casos, né, dessa troca de informação entre empresas, é uma prática comum. Você compra isso. As empresas compram. Inclusive, elas fazem isso daí e veja que muitas vezes quando você tem um ato até simples, né, digamos que você entra numa plataforma de streaming e vai assistir a um determinado filme. Aí o serviço de inteligência artificial, ele tem uma matriz bastante complexa que consegue definir cada um dos filmes individualmente. Então, digamos assim, esse filme tem ação no nível 7, romance no nível 8, fala de religião no nível 2, sabe? Ele destrincha, né, melhor dizendo, cada um dos componentes assim do filme e faz uma espécie de equação, digamos, uma matriz, né, melhor dizendo, que dá uma ideia do que aquele filme é. E aí, o próprio sistema busca, então, outros filmes que tenham aqueles parâmetros parecidos para indicar para a pessoa que está assistindo. Pois não? Tem um caso real interessante que uma colega de trabalho, a gente estava fazendo um serviço para uma determinada empresa e ela encontrou as informações todas do pai dela. Tudo, assim, casa, endereço de duas casas, e carro, a placa do carro, pronto. Carro, sim. Quanto grau de formação, interesse dele das coisas da internet. Sim. E isso daí tinha sido dado que tinha sido comprado pela empresa por outra empresa que vende para agora. Sim. Isso que o professor está dizendo. Como é que isso se manifesta na prática? Por exemplo, você entra na Amazon, aí tem livros sugeridos, rapaz. Ele está adivinhando que eu estou querendo receber. Adivinhando, porque já foi comprado, o seu perfil já foi comprado, ele sabe. Quando você acessar o ID, sabe como é seu ID e tudo mais, aí você vai mostrar o que você quer. Exatamente. Você sempre mostrar o que você quer. Que é uma das grandes questões aí justamente dessas empresas, né? Uma tentativa de manipular os indivíduos e conseguir adquirir controle. Tanto é que muitos me perguntavam sobre a questão do controle populacional, assim, qual seria o objetivo do controle populacional, assim, porque, veja, existe um grande número de pessoas de vamos chamar de a elite, né, a elite mundial, assim, os Bill Gates da vida ali, que vem se empenhando em reduzir o tamanho da população do planeta. E uma das principais coisas que eles querem com isso é controle. Controle, assim, puro e simples, porque, veja, numa escola como essa, nós temos ainda, mesmo sendo escola pequena, uma certa dificuldade de alinhar os valores, né, da instituição, cada um dos professores que vem com suas perspectivas particulares e tudo mais. Agora imagine se fosse um colégio que tivesse 100 professores, né? Um conservatório da vida, pronto. Falando conservatório deve ter, acho que mais de 100 professores. Cada um ali pensa de um jeito e não tem como uma gestão chegar ali e alinhar todo mundo, porque é um grupo muito grande de pessoas. Então, se você consegue reduzir o tamanho da população, você tem uma chance maior de
manipular. Exato. Você tem uma chance de manipular aquelas pessoas. E aí, o controle, propriamente, é um dos objetivos deles, né? Então, veja que... Eu penso mais que o controle é por causa do número de desempregados que vai ter no futuro. Isso, que é uma das... Eliminar mais de 90% das profissões. Mas a questão é... O desempregado vai ser muito grande. Isso. Tanto é que eles estão querendo até implantar o salário mínimo, né? Sim, é justamente isso aqui que eu vou tratar. Isso, é verdade, só que a questão é que já se tratava da questão do controle populacional muito antes do surgimento da inteligência artificial. Então, é apenas... malthusiano, isso. É apenas mais um passo, entendeu? Ou seja, isso. Ver na faculdade, que agora a gente está vendo no ensino médio. Isso é visto... Na formação de sim. saúde pública, epidemiologia, tem muito professor que dá ensino dessa questão. Que é malthusiano mesmo. Sim. Aí fala da curva, que não há alimento. Sim. E veja só, uma coisa também, pessoal, é o seguinte, veja, hoje, vamos colocar, por exemplo, empregada doméstica. Hoje é muito difícil você contratar uma empregada doméstica nos moldes do passado. Do passado não é. E ela se acomodava. Morava lá, sim. A pessoa se tornava membro da família. Era uma pessoa de casa. Então hoje já não se tem mais essa situação. É caro e ainda mais tem uns problemas. Aí vem um robô, por exemplo. Aí me vem um robô que eu aciono o botãozinho. O robô faz tudo. Ele limpa, passa, vai na cozinha, pergunta como você está, ele diz, tem a cerveja na geladeira. Aí, resultado, as pessoas vão querer isso. Sim, com certeza. Pagou, dividiu em 10 vezes. O robô dá R$5.000, mas divide em 10, desse tamanho. Mercado Livre pega, e resultado, ela aciona, liga na bateria e pronto, vai fazer tudo que você quer. Então as pessoas vão querer. Sim. As pessoas vão querer isso. Com certeza. Ninguém vai dizer, eu não quero um robôzinho em casa não. Vai querer. Você pagou o INSS do robô. Pagou ali e acabou. E veja aqui, uma das coisas que se falava, ainda se fala, né, sobre a inteligência artificial, sobre essa questão de substituição, né, de homens por máquinas, era justamente assim, vão ser os empregos mais mecânicos e repetitivos, que é a coisa de limpar, sei lá, um gari, né, motorista, né, agora tem carro também que se dirige e tudo, só que o problema fica ainda maior porque a gente sabe que tem robozinho de inteligência artificial que sabe programar, né, que faz... A questão também de implantação, se fala disso. E veja que o uso da inteligência artificial pelos advogados já tem alguns anos, né? Porque eles faziam buscas, vejam só, de jurisprudência. Sabia disso? Que, sei lá, um processo dele caiu na vara X. Aí botava um robozinho para pesquisar as decisões tomadas pelo juiz daquela vara para saber quais eram, sei lá, a fundamentação que ele utilizava e tudo mais, para saber qual o melhor argumento para utilizar naquele caso que eles tinham em mãos. Então já havia, nessa época, uma utilização desse tipo de recurso. O robôzinho faz o ponderamento da coisa. Tá ali. Isso, mais ou menos isso. Então, isso eu estou falando de alguns anos atrás, né? As ferramentas vão se tornando mais poderosas. Eu vou, inclusive, falar um pouco sobre a questão dos jogos, né? Inteligência artificial e jogos no xadrez, no poker, para mostrar a evolução e perceber mais ou menos numa linha do tempo como as coisas acontecem. Porque, veja, nós estamos pensando assim no que acontece, talvez, por esses dias, né? No futuro próximo. Mas se a gente pega numa perspectiva maior, de algumas décadas, aí percebe que a taxa de crescimento da inteligência artificial pode ser muito maior do que nós somos capazes de conceber hoje. E aí, se chegar nesse nível, de fato, nós vamos ter uma crise muito grande, né? Então, temos ainda duas coisas aqui relacionadas a isso. Uma delas é o transhumanismo. Alguém já ouviu esse termo? Pronto, Daniel, ele tem um livro sobre isso, né? Então, o transhumanismo é uma tentativa de criar uma espécie de híbrido, né? O humano-máquina. Então, seriam coisas assim como acoplar
É, mais ou menos o Frankenstein. É curioso esse daí, vou falar do livro, mas veja, é uma tentativa de acoplar, por exemplo, uma máquina assim, um HD no seu cérebro. E aí o HD vai ter as informações ali e você nunca mais vai esquecer, porque elas estão gravadas nesse HD que está conectado com o seu cérebro. Então você pode acessar, sei lá, um conjunto de leis, né, da Constituição, resoluções de um tribunal, alguma coisa assim, sem precisar consultar a internet ou alguma coisa ali, porque já vai estar nesse HD que está acoplado ao seu cérebro. Então isso é um exemplo de transhumanismo. Está muito ligado à questão da inteligência artificial, tanto é que Elon Musk vem investindo muito nisso aqui. Ele tem uma das empresas, agora eu não lembro o nome, que é especializada nisso, Neuralink, parece. Neuralink, que é especializado nisso, e ele está querendo fazer essa conexão entre o cérebro humano e uma máquina, né? Na época da pandemia, você falou da questão dos chips. Em alguns países estavam fazendo, as pessoas estavam colocando chips para ter algumas informações. Sim. Isso eu acabei pesquisando, mas isso você sabe se é verdade, se isso aconteceu mesmo? Não, eu não sei naquela época, mas essa ideia de implantar chips persiste. Inclusive tem um caso agora que é com anticoncepcionais. Sim. São mulheres que vão implantar chips e aí o chip mesmo é que vai emitir. Mas isso aí não seria questão hormonal, não? Porque isso existe, mulheres que fazem esse procedimento colocando hormônio, é uma espécie de um chip que libera um material, que vai liberando hormônio para funcionar como anticoncepcional. Agora, o chip que eu estou dizendo mesmo com informações. Eu lembro na época da pandemia, eu li isso, mas eu não pesquisei. De implantação de chip para ter informações sobre você ter tomado uma vacina. Sim. Não, isso daí, se aconteceu, eu não sei, mas que tem gente pensando em fazer isso daí, com certeza. Com certeza. Seria a marca da besta, né? De que fala o Apocalipse. Não tem muita diferença, não. Inclusive, se você for levar as últimas consequências, essa questão aqui da inteligência artificial realizando toda a atividade humana, né, toda a atividade produtiva, o resultado que muitos falam, né, seria dessa renda básica universal. Então, cada pessoa receberia um valor, digamos, R$5.000 por mês. Vai todo mundo receber R$5.000 por mês, porque ninguém mais vai ter que trabalhar, já que as máquinas vão fazer tudo, né? O motorista de ônibus vai ser o sujeito que faz o reparo, o auxiliar de serviços gerais, a babá, tudo vai ser na máquina, talvez até mesmo professores, porque, né, inclusive nós já vimos uns casos assim de você fazer certas perguntas a um desses softwares assim, eles conseguirem dar respostas bem rebuscadas, né, e tudo. Então, praticamente todas as profissões têm como ser substituídas pela inteligência artificial, e aí os seres humanos ficam sem trabalho, assim, sem uma atividade produtiva para fazer, e a solução que vem sendo aventada pelo dono do ChatGPT e por outros, já há bastante tempo, inclusive, é a implantação de uma renda básica universal. Então, teríamos um governo que iria alocar esses recursos, ou seja, a economia produtiva seria das máquinas e isso geraria uma riqueza. E essa riqueza seria distribuída para os seres humanos, né? Os habitantes daquele país, o que quer que seja. Aí nós vemos já um dos elementos do controle populacional, né? Porque as máquinas existem independente dos seres humanos. Então, se eu reduzo a população, a renda básica universal vai fazer o quê? Ela cresce, né? Porque eu vou ter uma quantidade X de recursos, mas com a população menor, então cada pessoa vai ganhar mais. Aí já querem colocar essa ideia de que vão se tornar mais ricos se reduzirem o tamanho da população. Então, tudo isso daí se alinha dessa forma, né? É uma perspectiva bastante tenebrosa. Então, se falar do desenvolvimento da inteligência artificial, tem aqui ainda, antes de tratar dos aspectos históricos, isso aqui é especulação, mas são coisas que eles vão tentar fazer, né? Obviamente. Uma é que em inglês é chamado de AGI, que seria Inteligência Artificial Geral. Não sei se a sigla é essa mesmo, não. Acho que é. Isso, pronto. Então, a inteligência artificial geral, o que se trata? A inteligência artificial que nós temos hoje é estreita, né? Ela faz uma tarefa específica, mas a inteligência geral seria capaz de aprender diversas coisas, ou seja, o mesmo software
seria capaz de programar, de aprender carpintaria, de fazer uma limpeza no ambiente. Ele aprenderia isso daí de maneira autônoma. Então, se desenvolverem um sistema de inteligência artificial geral, existe a possibilidade de chegar numa superinteligência, uma singularidade, né? Não é um ponto no qual a inteligência artificial iria ultrapassar o ser humano em praticamente todos os domínios. E aí, a partir daí, nós seríamos, de certa forma, governados pelas máquinas, né? Então, essas aqui... Tá difícil, né? Esse daqui ainda está no campo da especulação, mas são coisas que eles estão trabalhando ativamente nessa pesquisa, né? Tem uma passagem do Apocalipse que diz que os mortos vão ressuscitar no fim de dia. Tem uma passagem assim? Tem não, né? Não estou lembrando, não. Que os mortos vão ressuscitar e vão aparecer os mortos, etc. Não estou lembrando, não. Isso daí. Isso. Enfim, falar agora um pouquinho sobre a história, né? Primeiro do controle populacional, depois alguns elementos da inteligência artificial. Então, como já foi dito, o grande nome do controle populacional é Thomas Malthus, que ele escreveu um livro, primeiro livro assim, que tratava do tema, foi no final do século XVIII. A premissa dele era a seguinte: a capacidade de produção de alimentos vai seguir uma trajetória linear, né? Uma progressão aritmética. Então vai fazer assim. Agora, a população humana vai crescer uma progressão geométrica, ou seja, vai multiplicar a cada algumas décadas. E o resultado seria que, eventualmente, a capacidade de produção de alimentos seria insuficiente para manter aquela população que crescia cada vez mais. Pois não? Como que ele não pensou que quem produz os alimentos são as pessoas? Pois é. Isso mas veja, tem vários problemas, né? Tem vários problemas com a ideia dele. Porque, veja, se você tem um planeta com 1 bilhão de pessoas, você não vai produzir alimento para 3 bilhões. Você vai produzir alimento para 1 bilhão de pessoas. Se a população cresce para 2 bilhões, você vai fazer para 2 bilhões. E assim por diante. Então, de fato, essa questão aqui apresenta muitos problemas no pensamento de Malthus. E ele, no primeiro momento, apesar de ter revisado isso nas edições posteriores da obra, mas no primeiro momento ele via as guerras de uma maneira muito favorável, né? Guerras, epidemias, porque serviriam na cabeça dele como freios naturais para conter esse avanço da população. Não, ele era anglicano, anglicano. Eu acho até que ele era sacerdote. Anglicano. Curiosamente, surgiu para mim outro vídeo sobre um local próximo ao Polo Norte, que é uma reserva mundial de sementes. Até a Embrapa enviou em 2012. Sim. É uma questão interessante, que é Banco, para guardar as sementes. Até o Brasil já enviou 2 vezes. Se eu não me engano, foi a Síria que já fez fez uma coleta, passou por uma. Não foi a Síria. Passou por uma situação, uma catástrofe natural, mas aqui assim, é protegido de abalos sísmicos, protegido de guerra, todas as sementes estão lá. Num período latente de dormência, né? Sim. Qualquer catástrofe mundial, qualquer país pode resgatar as suas sementes. Essa questão aí de Malthus com esse banco mundial de sementes. Isso, pronto. A questão... Se fizer a expansão mesmo já consegue. Tem problema de distribuição. Existe um problema, a gente vê isso também na faculdade. Sim. Quando a gente vê o Malthus, a gente vê também a questão do problema de distribuição de alimentos. Logística e a perda de desperdício, que também é tremendo, muito grande. Mas a questão é que a produção de alimentos subiu, né, cresceu num ritmo muito mais acelerado do que o Malthus havia previsto. Só que, apesar disso, vieram no século XX os neomalthusianos. Eles
tiram um pouco da ênfase na questão dos alimentos e colocam na dos recursos naturais, né? Então tem aqui alguns grandes nomes. Um deles é Kingsley Davis, que no final da década de 60, eu acho que foi em 68, se eu não me engano, ele escreveu um artigo que não foi muito bem recebido pelos neomalthusianos da época, tá certo? Porque, veja, deixa eu dar o contexto histórico. Os neomalthusianos, que foi quando teve essa mudança dos alimentos para a questão dos recursos naturais, eles acreditavam que era preciso tomar medidas mais ostensivas de controle populacional. Então, era distribuir anticoncepcionais, fazer laqueaduras, eles estavam muito focados nisso. Só que Kingsley Davis mudou essa perspectiva. Ele tinha uma visão que a mudança deveria ser cultural. E aí, o que é que ele sugeria? Os filmes, novelas, seriados, livros, desenhos, tudo tinha que retratar famílias menores. Era necessário aumentar a quantidade de impostos para que se tornasse mais difícil das pessoas terem filhos. Elevar previdência social, porque um INSS da vida, as pessoas deixam de ter filhos. Porque se não existe um sistema de previdência social, as pessoas têm filho pensando no seguinte: quando o menino crescer, ele vai me sustentar na minha velhice, né? Só que aí, você tendo um INSS, já não tem mais essa preocupação. Então, a taxa de natalidade cai também. Aí, ele queria elevar os custos da educação, também para dificultar que as pessoas tivessem filho. Pensava muito nesse... Moradia. Isso. Moradia, pronto. Tudo isso daí... eles diminuíram de tamanho. Diminuíram de tamanho, já com base nisso daí. E ficaram mais caros também, né? Então, sim. Então, tudo isso daí já havia sido previsto por Kingsley Davis no ensaio que ele publicou. Era como políticas populacionais. As políticas atuais irão ser bem-sucedidas. É mais ou menos esse o título. E aí ele mostra tudo isso daí naquela obra. Tá assim bem claro. No ano seguinte veio Garrett Hardin, acho que foi ainda no final dos anos 60, com a chamada Tragédia dos Comuns. A Tragédia dos Comuns é uma situação na qual uma pessoa se beneficia de maneira isolada, mas o gasto é coletivizado. Então eu ouvi falar, um caso que aconteceu nas Torres Gêmeas, vejam só, que, segundo reza a lenda, tinha lá o pessoal, né, os chineses, utilizando as cozinhas das Torres Gêmeas 24 horas por dia para fazer os alimentos lá dos restaurantes chineses do lugar. Por quê? O gás num prédio, geralmente, ele é o quê? Coletivizado, né? Você utiliza o gás e aí cada pessoa vai pagando a mesma taxa, não é o gasto individual. Então, se você gasta muito gás, você não tem um custo proporcional, porque ele vai ser coletivizado. Aí, nessa situação, desencadeia o que ele chamou de tragédia dos comuns, que é quando as pessoas vão numa espécie de corrida frenética para se beneficiar como indivíduos, enquanto que o gasto está sendo coletivizado. E aí, segundo Hardin, isso daí levaria à exaustão dos recursos naturais do planeta, e a solução que ele propõe foi justamente adotar as medidas propostas por Kingsley Davis no ano anterior, quando elas ainda eram polêmicas e não haviam sido... não tinha tido uma adesão, né, da comunidade internacional. E aí vem, poucos anos depois, o relatório Kissinger, que foi secretário de Estado americano, e ele tinha uma grande preocupação. Ele faleceu há pouco tempo, era bem velhinho já, assim, ele tinha perto dos 100 anos, não sei se ele chegou a fazer 100 anos, mas era de 98 para lá que ele tinha. Vaso ruim não quebra não, né? Já diz o ditado. Mas enfim, aí ele propôs o seguinte, disse que o crescimento populacional dos países emergentes iria prejudicar, ou ameaçar, melhor dizendo, a hegemonia americana em diferentes regiões. Então ele estava muito preocupado com o crescimento da Nigéria, da Índia, do Brasil, Colômbia, Paquistão, uma série de países lá. Isso foi um relatório que ele publicou, era um relatório confidencial, mas que depois de 25 anos, né, a confidencialidade cai, aí quando foi lá pelos anos 90, se eu não me engano,
descobriram o teor, né, desse documento. Ele foi trazido ao público. Mas a ideia dele era justamente a de fazer com que a taxa de natalidade dos diversos países fosse reduzida. E para isso ele iria utilizar um argumento político e econômico, que era o seguinte: ia falar com os chefes da nação, né, os políticos ali, e dizer: olha, se vocês conseguirem reduzir a taxa de natalidade, isso vai ser bom para vocês, porque o dinheiro que seria usado para maternidades, que seria utilizado para creches, educação básica, etc., vai ser utilizado para infraestrutura. Então vocês vão conseguir economizar recursos, porque vai haver uma queda na taxa de natalidade, vão conseguir economizar os recursos e esse dinheiro economizado vai ser então investido para aumentar a economia do país, gerando mais prosperidade e crescimento econômico, né? Então, esse era o argumento que ele utilizava e ele conseguiu cooptar muitos dos líderes dos países emergentes que passaram a tomar certas decisões que não eram exatamente aquelas que as pessoas gostariam, né? Os cidadãos. E temos ainda... Ano passado, né? Faleceu agora, né? Foi bem pouco tempo. Ele já era bem velhinho. E aí temos uma outra figura aqui que ele não está diretamente ligado ao controle populacional, mas ele tem uma relação com isso, que é Albert Bandura, um psicólogo canadense, também morreu há pouco tempo. Foi antes de Kissinger e ele também viveu bastante, assim, mais de 90 anos. E Bandura tinha a teoria da aprendizagem social. Ele dizia que as pessoas aprendiam também vendo o comportamento de outras pessoas. E aí veio um dramaturgo mexicano, acho que é Francisco, é Fernando Sabido, da Televisa, que viu, né, estudou as obras dele e passou a aplicar aquilo nas novelas, primeiro novelas peruanas, depois, assim, pela América Latina. E aí, acho que... Aí, nessas novelas, ele começou, eventualmente, a colocar o tema do controle populacional. Aí botava, digamos, uma mulher que tinha poucos filhos, ela se dava bem na vida, enquanto uma outra que tinha uma família grande, estava sempre lutando para sobreviver, para pagar as contas, etc. E aí, com essas novelas dele, a taxa de natalidade caiu muito nos países emergentes, e, eventualmente, isso aconteceu no Brasil também, que foram novelas da TV Globo. Já existem estudos que foram publicados sobre a relação entre taxa de fertilidade e a chegada do sinal da Rede Globo numa determinada cidade. E aí viu que ele cai, despenca exatamente nos anos que se seguem à chegada da Globo naquela região, né? E uma das coisas que agora preocupa os demógrafos é essa nova crise demográfica, porque, veja, existem dois componentes para a crise demográfica. Uma é a baixa taxa de natalidade e outra é a longevidade, que vem aumentando, né? Então, quando você junta essas duas coisas, você tem uma população mais velha e não existe pessoas nascendo, né, numa quantidade suficiente para ou repor aquela população ou sustentá-la, no caso de uma previdência social. Pois não? No Japão, os idosos vão cometer crime e vai pra cadeia. Pronto. Uma reportagem sobre pequenos crimes para ir para a cadeia para ter quem cuide deles. Porque lá na cadeia tem cuidado e tudo. Cadeia tem Comida. E o Japão é um dos países que tem uma das menores taxas de natalidade, né, desses. E aí, Agora veja, a questão da crise demográfica nos países do terceiro mundo, que tem muita ligação com Henry Kissinger, é a seguinte: nos países desenvolvidos, a taxa de natalidade caiu, um pouco assim, se fosse botar no eixo aqui, né? A taxa de natalidade de um país desenvolvido foi caindo mais ou menos assim. Num país subdesenvolvido, foi mais ou menos isso. Uma queda mais acentuada que aconteceu. Por quê? Existe uma tendência natural a uma queda na taxa de natalidade quando a população se move para a cidade. É porque você tem um aumento dos custos de moradia, de habitação, deslocamento, de trânsito. Você precisa de mais tempo estudando para conseguir
um bom emprego, né, uma posição que permita sustentar uma família. Então, naturalmente, com um crescimento populacional, uma urbanização, a taxa de natalidade tende a cair. Só que no caso dos países subdesenvolvidos, ela caiu em primeiro lugar por causa dessas medidas desses demógrafos aqui, como Kingsley Davis e Kissinger. Então, eles conseguiram implementar essas medidas e fez com que houvesse uma taxa maior, um declínio maior. E o que é que isso tem? Quais são as consequências? É que os países desenvolvidos tiveram um tempo para se planejar quando perceberam que a população estava envelhecendo e foram capazes de realizar investimentos em educação, infraestrutura e etc. Agora, os países como Brasil, Argentina, Índia, tiveram uma queda acentuada, mas sem essa contrapartida. Então, vai gerar problemas gravíssimos para esses países emergentes no futuro próximo, tá certo? Acho que se você pegar, por exemplo, aqui, né, municípios daqui da região metropolitana, quase todas as previdências dos municípios estão quebradas. Você já observa isso claramente hoje. Isso aí, então, é um grande problema, né? Porque o gasto... Tem países também que fazem aquelas campanhas, né, de você povoar o país, você ir para áreas que eles dão um benefício para pessoas. Muito da imigração que teve na Europa, por exemplo, foi disso. Assim, então, eles fazem esse tipo de... A Irlanda está pagando $15.000 para se casar. Só ir lá, se casa... Mas também você vai ver as áreas, são áreas assim, tremendas, né? Não é o campo, são áreas que você tem que trabalhar... Não, tá aí. Quem tiver à disposição, pense direitinho aí. Se tiver, né? A Biota não vai foder, né? Tiver aí essa disposição. Pronto, então aqui foi um breve histórico do controle populacional. Vou falar um pouco sobre alguns desenvolvimentos da inteligência artificial, como eu falei, focando muito nos jogos, e aí a gente depois volta na interseção desses dois tópicos, né? Porque vai ficando mais claro o que aconteceu. Então, vou falar aqui principalmente de dois jogos. Vou botar aqui embaixo. Professor, até da geladeira que avisa a temperatura, avisa qual alimento já está bom para você consumir, eu tenho medo. Eu não tenho a vassourinha. Vou falar aqui. Porque são as fases, né? As fases da inteligência artificial. Sim. Essa fasezinha aí tá boa, ainda aqui pra frente. Vai. Professor, vamos dar uma pausa, faz certo? Depois volta aqui. Pode ser? Pode ser. Não. Vamos, professor, dar uma pausa aí. É muito ousado isso, porque quando a gente vai ver a questão da inteligência... Pode falar, professor. Muito bem. Agora assistiu a primeira parte, você Pode começar, professor. vai forçar Agora, falar um pouquinho sobre um desenvolvimento da inteligência artificial, mas com base nos jogos, né? Principalmente de xadrez e o de pôquer. E por que isso daí? É porque com o acompanhamento desse desenvolvimento, a gente pode ter uma ideia da capacidade de progresso dessas novas tecnologias, tá certo? No xadrez, houve uns eventos muito importantes que aconteceram no final dos anos 90, ali entre 98, 90, por aí assim, 97, 98, 99, que foi um match, uma disputa entre o então campeão mundial, Garry Kasparov, no Azerbaijão, né? Contra uma máquina da IBM chamada Deep Blue. O Deep Blue era um supercomputador gigantesco, né? Ocupava o tamanho de uma sala, e ele fazia uso de muitos ASICs, né? Vocês já ouviram aqui essa palavra, mas são circuitos integrados de tarefa específica, né? Seria mais ou menos essa a tradução. Então, um ASIC é um componente de hardware, ou seja, uma peça de computador que serve exclusivamente para uma função.
No caso aqui, os ASICs do Deep Blue, eles serviam para jogar xadrez, certo? Então, o Deep Blue era um computador especializado em jogar xadrez. Não tinha como fazer muita outra coisa com ele, não, apesar do poder gigantesco de computação que ele possuía. E aí, o que acontecia nessa época? Ele já estava desenvolvendo modelos que haviam sido criados na década anterior, né? No xadrez, o professor de Kasparov foi Botvinnik, era um soviético que era engenheiro. E ele queria criar uma máquina que jogasse xadrez emulando o pensamento do ser humano. Mas o experimento foi uma falha completa, porque pelo menos naquela época eles não tinham a tecnologia necessária para fazer isso. E a maneira como se desenvolveram as primeiras máquinas mais fortes que jogavam xadrez foi num esquema parecido com o de Deep Blue. Como era? Era uma computação bruta, ou seja, eles analisavam milhões de posições e tinha um algoritmo que permitia escolher a melhor linha. Ou seja, havia uma maneira de escolher o melhor lance, mas a máquina basicamente tentava calcular milhões e milhões de posições à frente. Então, os computadores da década anterior, assim de 1980, já haviam alcançado um nível razoável de proficiência no jogo e eram capazes de derrotar praticamente qualquer jogador amador. Mas eles não estavam nem de longe no nível dos jogadores da elite mundial. Essa coisa foi mudar ali no final dos anos 90. Então, quando o Deep Blue jogou contra Kasparov, o russo ganhou aqui na primeiro embate entre eles. Só que no ano seguinte fizeram novamente um outro conjunto de 6 partidas e dessa vez o Deep Blue levou a melhor. Um placar assim apertado, né, mas ele ganhou. E aí foi a primeira vez que uma máquina derrotou um campeão mundial de xadrez numa competição mesmo, um match, né? Match é um conjunto de partidas, tá? Não tem uma tradução muito boa para essa palavra, não. E aí, de lá para cá, muita coisa mudou, porque nós tivemos a ascensão de outras engines, né, que normalmente chamam, vou botar aqui, que jogam xadrez, mas de uma maneira diferente. Tanto é que, se você tiver um bom computador, né, com um desses programas de última geração, você seria capaz de derrotar o Deep Blue sem grandes dificuldades. Nós não podemos dizer assim ao certo, porque o Deep Blue foi desmontado, né? Mas mesmo um computador caseiro, talvez até mesmo um smartphone, já tinha como fazer frente a esse daqui. Tamanho foi a progressão das engines nessas últimas décadas. Mas é que Kasparov, por um tempo, ainda dizia que o melhor homem, no seu melhor dia, conseguiria derrotar a melhor máquina. Isso até meados dos anos 2000, talvez início de 2010. Só que depois ele reconheceu, disse, não, mesmo o melhor jogador da história não é mais capaz de derrotar uma boa engine de xadrez. Isso num computador caseiro, né? Ele não precisa nem mais dos supercomputadores. Então, houve uma série de desenvolvimentos que os novos mecanismos, né, os novos programas, utilizavam uma abordagem diferente, que não era mais essa do cálculo bruto. Ou seja, eles levavam outros fatores em consideração, não só a questão de material, mas a estrutura de peões. É um algoritmo bastante complexo, mas a grande inovação foi uma tentativa de reduzir o número de computações necessárias. Por quê? As engines notavam que uma determinada corrente ali, um caminho a ser tomado, ia levar uma derrota rápida, ele já eliminava aquilo da árvore decisória e passava para outra, né? Porque, digamos que numa determinada partida de xadrez você tenha essas 3 possibilidades aqui, só que dentro de cada uma dessas 3 vai haver um outro número de respostas do adversário, né? E a mesma coisa aqui para cada um desses. Aí depois de calcular todos esses, cada um desses aqui se ramifica em mais outros tantos. De modo que quando você olha 4, 5 lances à frente, já está algo assim na ordem de centenas de milhares, talvez milhões de posições. E aí a grande questão dessas novas engines é que ela vê assim, ó, se este lado aqui vai dar um resultado ruim, vamos tirar aqui esses, a gente só calcula esses daqui. Então isso permitiu uma eficiência muito maior
no software que fez com que eles se tornassem muito mais fortes. E aí tem uma série de outros desenvolvimentos, né? Já na época do Deep Blue, utilizaram o chamado livro de aberturas, porque as máquinas não conseguiam jogar bem a fase inicial do jogo de xadrez, mas aí colocaram uma grande quantidade de jogos entre seres humanos, né, na base de dados do Deep Blue, e ele conseguia escolher uma boa abertura baseado no que já havia sido jogado pelos seres humanos. Então, foram alguns dos desenvolvimentos, né, que foram acontecendo aqui ao longo das décadas, essas últimas décadas, mas é para ilustrar principalmente o fato de que as engines modernas são muito mais fortes do que os supercomputadores de então, que eram capazes de fazer. Porque o software foi melhorado de uma maneira significativa, né, a engine. E aí, uma delas chama a atenção, né, não é a mais importante, dessas, mas ele chama muita atenção AlphaZero, né? Teve um programa do Google, ele desenvolveu um mecanismo, como é que eu posso chamar? Não sei, um tipo de inteligência artificial que era capaz de aprender diversos jogos. Então, o AlphaZero jogou xadrez contra si mesmo, né? Tomava as duas posições e ia jogando por uma determinada quantidade de tempo, né? Acredito que alguns meses, e com isso ele aprendeu a jogar xadrez e chegou num nível muito alto. Só que esse mesmo modelo foi capaz de aprender o jogo de Go, que é um jogo chinês de tabuleiro que você sai colocando umas pedrinhas assim, que ele é bem complexo, e conseguiu derrotar um campeão mundial dessa modalidade, que era algo que os cientistas acreditavam que ia levar ainda mais uns 10 anos, né? Então aconteceu mais rápido do que eles pensaram. E esse mesmo programa também dominou um outro tipo de xadrez, um xadrez chinês, que tem um número diferente de casas, assim, um xadrez por analogia, né? Mas é um jogo também nos moldes desse nosso xadrez ocidental. Então, uma mesma engine foi capaz de dominar diversos jogos diferentes, né? Então já pode levantar umas questões com relação à tal da inteligência artificial geral, né? Se eles conseguirem aprimorar esse tipo de engine, será que... É uma palavra... literalmente é motor, mas é porque é utilizado para descrever esses programas que jogam xadrez. O Híbrica, Stockfish, Lila, essas... Ligado a programas que são usados para processar. Isso. Então isso daí ele processa a informação de jogo. São essas diferentes engines. Então, veja que houve essa evolução e que em alguns casos ela aconteceu mais rápido do que os cientistas mesmos haviam previsto. E o outro jogo que eu iria tratar brevemente é o de pôquer, né? Nos anos 80, os jogadores acreditavam que as máquinas seriam incapazes de jogar pôquer, porque não teria como ensinar uma máquina a blefar, já que o blefe seria ilógico. Só que veio um jogador profissional, que era uma lenda, né, de xadrez, não sei se ele ainda é vivo, chamado Doyle Brunson, e disse, não, acho que eles vão jogar muito bem, porque ele não tem um aluguel para pagar. E assim, ele estava dizendo que ia fazer as jogadas com desprendimento total, assim, não tinha medo de blefar numa hora, ele fazia. E aí criaram já alguns modelos, algumas engines que jogavam xadrez ali pelos, não sei se anos 80 já tinha, mas com algum nível de competência, né? O que acontece é que no jogo de pôquer, você tem uma área da matemática que é chamada de teoria dos jogos. E esta área pode ser aplicada, ela é aplicada, né, melhor dizendo, ao jogo de pôquer. Então, a teoria dos jogos tenta encontrar uma estratégia ideal para ser utilizada em qualquer situação, né, numa dada situação. Então, tem um jogo que era Splinter Cell, era o nome dele, em inglês. Deixa eu ver como é que pode traduzir. Literalmente é parte ou rouba. Partir ou roubar, mas não tem uma tradução melhorzinha assim, que mantém o S, Splinter Cell. Aí tinha um programa desse de auditório, bobinhos, né? Que chegavam assim 2 pessoas. Então estava lá, Gabriel e eu. Aí a gente pegava
uma bolinha, assim, uma circunferência, e colocava a nossa resposta ali, que podia ser só uma dessas. E aí, quando dava o tempo, nós mostrávamos, né? E o que acontecia? Tinha uma premiação de 10 mil euros. Se os 2 jogadores colocassem split, cada um saía com 5 mil. Se um jogador botasse steal e outro split, o jogador que roubasse ganhava os 10 mil e o outro ganhava nada. Mas se os 2 colocassem steal, ninguém levava nada. Aí qual é a melhor estratégia para ser tomada nesse jogo? É muito fácil. Você sempre vai escolher o quê? Roubar. Por quê? Se você escolher partir e o adversário escolher partir, você sai com 5 mil. Agora, se você parte e ele rouba, você sai com nada. Agora, se você roubar e ele partir, você sai com 10 mil. Se você roubar e ele também, você sai com 0. Então, fazendo uma matriz bem simples, ó, em um caso você ganhava 5 mil e no outro ganhava 0. No outro você ganhava 10 mil e no outro 0. Então, percebe que... a melhor alternativa é o de roubar. Porque ou você ganha 0 ou ganha 10 mil, o outro ou você ganha 0 ou ganha 5 mil. Entende? Então você sempre vai escolher esse daí. Isso é teoria dos jogos, um exemplo simples da teoria dos jogos. Então tem como aplicar essa teoria dos jogos ao jogo de pôquer. É uma coisa mais complexa que envolve um equilíbrio entre a quantidade de blefs e de mãos de valor que você tem. Então, digamos, se você tem, sei lá, 10 blefs, né? 10 blefs, vou botar assim, e 20 mãos boas, chamar de valor, o que acontece é que na hora de apostar, de fazer a aposta, você tem que apostar tanto com os blefs quanto com a sua mão de valor. Por quê? Se você só apostar com as suas mãos boas, o adversário vai saber que você nunca blefa e ele só vai pagar se tiver uma mão muito forte. Então você tem que colocar algumas mãos de blefe nessa mistura. Só que o tanto de blefs que você vai colocar vai impactar no tamanho da aposta que você utiliza. E aqui, nesse caso específico, né, digamos, se tivesse R$1.000... O blefe ele entra na variação. Na o quê? Ele entra como se fosse uma variação. O blefe seria uma variação, seria algo que fosse inesperado. Aí isso. Você faz esse cálculo inesperado das possibilidades que você tem. Isso, exato. Mas aí, ó, se tivesse, digamos, R$1.000 no pote, você apostaria R$1.000 também, porque o outro jogador teria, então, que gastar R$1.000 para pagar a aposta, mas ele ganharia R$2.000. Então, simplificando aqui a matemática, né, ele só precisaria ganhar 1/3 das vezes para obter um lucro. E aí é exatamente o que ele ganha se você blefar 10 vezes e apostar 20 vezes por valor. E aí ele fica indiferente. Tanto pagar quanto desistir vai dar na mesma para ele. Então a máquina era capaz de fazer esse tipo de cálculo, de conseguir entender quantas combinações de mão, com quantas mãos ela chegava numa determinada situação, para daí entender quantas mãos de valor ela tinha, quantos blefs, e fazer a jogada adequada baseado no tamanho de aposta. De modo que, com a evolução dos programas de poker, né, que eles chamam os solvers, é o nome que é resolvedor, né, literalmente. Os solvers, eles eram capazes de vir com estratégias muito elaboradas para o jogo, de modo que hoje os grandes jogadores de poker, todos eles se baseiam nos solvers. Então, eles passam muito tempo analisando o que a máquina jogaria numa determinada situação, grava aquilo ali, e quando chega numa situação concreta, eles tentam ou relembrar exatamente qual seria a jogada, ou fazer uma aproximação baseado nos cálculos que ele viu. Então, assim é que se faz. Aí veja que chegou num ponto, assim como no jogo de xadrez, em que a inteligência artificial ela meio que domina o jogo, de certa forma, né? No xadrez, os jogadores hoje passam várias e várias horas analisando variantes de abertura com auxílio de um computador
para tentar encontrar um lance que seria bom na abertura, mas que não seria necessariamente o melhor, mas que seria bom e desse problemas práticos para um outro jogador humano, né? Então, são exemplos aqui do uso desse tipo de recurso. E a inteligência artificial é muito forte nos jogos, né? Sempre foi. Porque quando você vai jogar um jogo de estratégia, assim, um Age of Empires da vida, e joga contra o computador, é uma inteligência artificial que tem lá. Então, trata-se de um mercado que é lucrativo e os donos das grandes empresas de inteligência artificial veem nos jogos uma oportunidade de mitigar os gastos, né? Não é uma coisa como um ChatGPT da vida, que eles vão ter que investir bastante e tudo para tentar conseguir alguma coisa no futuro. Eles já sabem que o jogo vai dar um certo retorno e utilizam ali como uma plataforma para fazer um desenvolvimento dessa inteligência artificial. Aí, se você vê essa questão aqui da inteligência artificial aplicada aos jogos, a inteligência artificial aplicada aos jogos já mostra aqui como o impacto é forte, né? Ou seja, chega num nível em que a inteligência artificial supera o nível dos melhores jogadores e cria-se, então, um novo conjunto de estratégias que não era utilizada previamente por causa dessas descobertas realizadas com a inteligência artificial. Agora, voltando para a questão do controle populacional das grandes empresas, nós temos um grande problema com a inteligência artificial atualmente, que é a tentativa da criação de um monopólio. Porque, veja, se você cria um monopólio, você é capaz de maximizar os seus lucros, certo? Se você estuda a economia, vai ver isso daí. O monopólio, ou num monopólio, você é capaz de controlar a oferta do produto. E aí você pode escolher uma oferta que vai lhe ajudar. Você, ao invés de tentar suprir toda a demanda do mercado, você poderia reter um pouco disso, oferecer menos daquele bem ou daquele serviço, mas em contrapartida cobrar mais, de modo que só as pessoas que tivessem muito dinheiro seriam capazes de adquirir aquilo, e nisso você conseguiria um maior lucro. Então, no caso da inteligência artificial, nós temos um cenário desse se desenhando. Por quê? Se você lida com um tipo de negócio já estabelecido, um ramo, né, melhor dizendo, um setor já muito consolidado, não há como fazer um monopólio. Então, por exemplo, aqui, uma escola. Não tem como a gente simplesmente sair comprando, né, adquirindo todos os outros colégios da cidade do Recife para criar um monopólio, assim, todas as escolas agora são colégios São Plácido. Isso não, não tem como acontecer. Agora, existe uma possibilidade de se fazer um monopólio ou algo próximo disso num ramo emergente, que é quando você é a primeira empresa estabelecida a entrar naquele cenário. Então, um caso que nós temos agora que é próximo disso é o da Uber. A Uber é a maior empresa dessas de transporte. Ela tem agora alguns competidores, né? Mas como foi a primeira que já entrou com um serviço bom, bem estabelecida, ela se firmou ali e está à frente dos demais. Então, esses sujeitos aqui, os donos dessas empresas de inteligência artificial, o Jensen Huang, Elon Musk... Isso, é o Oceano Azul. Elon Musk, Sam Altman, esse pessoal, ele está querendo desenvolver tudo, fazer as coisas o mais rápido possível para conseguir chegar nessa situação de monopólio. Então, existe uma verdadeira corrida para conseguir esse... são muitas. Agora a China a DeepSeek, tem a DeepSeek da China. Diz que a China diz que esse DeepSeek foi uma revolução. Isso, porque o DeepSeek, existe uma suspeita de que ele utilizou as respostas dos próprios concorrentes para treinar a sua própria inteligência, né? Mas isso, pelo visto, está sendo prática comum. O Grok 3 é do Elon Musk.
sendo prática comum nesse grupo. Agora, o DeepSeek conseguiu juntar tecnologias diferentes e, ao mesmo tempo, ele baixou um pouco a capacidade da precisão das respostas, mas isso fez com que o processamento se desse de uma maneira mais eficiente, ou seja, ele não gasta tanto energia, não gastou tantos recursos e energia para chegar no nível que chegou. E agora essa semana teve a tal da internet quântica. Pronto, aí já tem um computador quântico, né? Que já é uma outra coisa. Os computadores, eles têm como que os elétrons, né? Que é o 0, 1, a ver aqueles códigos assim, o filme Matrix, né? Não tem, é um monte de 0, 1, 1, 0, 0, pronto. Então, é um código binário. Você, nem sei como chama aquilo ali, talvez o Gabriel possa explicar melhor, mas você bota um elétron assim numa determinada direção. Então, esse daqui está indo para cima, aquele está indo para baixo, um vai ser um, outro vai ser 0 e assim por diante. É binário. Agora, no computador quântico, a situação é diferente, porque ele pode ocupar várias posições assim. E aí, a computação quântica permite uma quantidade de programação, assim, uma capacidade muito diferente da que nós conseguimos atualmente com os computadores tradicionais. E aí existe, inclusive, medo, né, de que isso possa levar à quebra de criptografia, porque ele é capaz de processar as coisas paralelamente, né? Então, não tem que analisar um de cada vez, ele faz em simultâneo. Ao mesmo tempo, por exemplo, no normal tem esse negócio de bit, aí na quântica é qubit, que o mesmo zero, ele ao mesmo tempo pode ser 1. Então quer dizer que ele analisa... Ele é dialético. Ele é realmente dialético. Ele é dialético. Ele é impreciso por natureza. Não é que ele precisa, ele analisa os dois cenários ao mesmo tempo. Isso daí antes não era possível. Então, ele pode ser um mutante, assim. Ele faz a mesma análise e isso é dele já. Não é uma coisa que ele está processando a mais, não. Ele já trabalha assim. Ele ao mesmo tempo já analisa duas opções. Se ele tiver com 4, ele analisa 4 vezes 2. 8. Então isso aí vai multiplicando assim. Isso. Aí agora a luta é o que você falou mesmo. Se ele vai descobrir como quebrar as senhas mais rápido. Isso. Criptografia de banco, essas coisas. Existe o medo, não medo, né? Mas uma teoria da chamada supremacia quântica, que é depois que atingir um determinado número de qubits, já não se sabe mais o que a máquina vai ser capaz de fazer. Assim, não é mais, as pessoas não são capazes de prever o que o computador quântico será capaz de executar. Então, quando esse mecanismo tiver aperfeiçoado, disseminado, ele certamente vai trazer uma série de outras possibilidades e, como toda tecnologia, pode ser usada para o bem ou para o mal, né? Há umas semanas atrás, uma cliente ligou para mim, ela disse: alô, doutor Antônio, é inteligência artificial que eu tô falando. Foi? Eita, É porque uma pessoa se passou por mim, né, na internet. Ah, foi? Estou falando da inteligência artificial. Sim. E veja que essa questão, né, de se passar por outro é muito problemático, o surgimento das deepfakes. A deepfake é o uso da inteligência artificial para não propagar notícias falsas, talvez seja uma coisa meio ingênua, né? Mas vai além disso. Então você tem casos assim eu estava até falando, né, de Neymar, falando que o Sagrado Coração de Jesus aqui botaram com inteligência artificial e aí tem a voz dele, né, todas as feições, a movimentação e ele falando isso, uma coisa dessa assim. E aí, veja, já temos ferramentas de inteligência artificial que permitem fazer com que você cante com a voz de Frank Sinatra. Você canta... Os atores fizeram uma greve há um tempo atrás. Sim, por causa da questão do uso da inteligência artificial no cinema. Isso. Hoje você pode colocar Júlio César, o Júlio César, a partir dos bustos que tem, você põe Júlio César como o imperador romano. Isso. E aí perdeu a vaga do ator. Já teve aqui... Tá lá Napoleão. Vai fazer o filme de Napoleão com Napoleão mesmo.
O caso, né, que estava falando da Adidas, que fez um comercial 100% com inteligência artificial. Então, eles são capazes de criar. Isso. E aí, voltamos para aquela questão do controle populacional, né? Os entusiastas da inteligência artificial diziam, olha, as profissões mecânicas e repetitivas, essas provavelmente vão ter alterações, né? Aquelas coisas. Só que aí estamos falando de quê? Atores, compositores. Você bota na internet e acha Sinfonia de Schubert. A Sinfonia Inacabada foi concluída pela inteligência artificial. Eles fizeram assim no estilo de Schubert e é uma coisa assim que você ouve, não vai dizer isso daqui não foi Schubert, não, sabe? É bem próximo assim. Consegue fazer no estilo de vários compositores. Se eu quiser no estilo de Vivaldi, eu boto ali um concerto para oboé e aí ele treina as músicas, né, ouvindo as coisas de Vivaldi e depois vem com um concerto lá nas especificações que eu colocar. Então faz o trabalho de escrever livro de ficção, inclusive. Se você quiser escrever um livro de ficção, hoje. Inclusive, de ficção tem livros com a inteligência artificial. E aí, até na área da execução musical mesmo, teve recentemente o caso de um robozinho que toca violoncelo, né? Fizeram isso daí. E eu sei de um professor lá que ensinava nos Estados Unidos, que ele estava trabalhando, isso já há quase 10 anos, num programa de inteligência artificial para interpretação de música. Ou seja, você tocava uma musiquinha assim no piano e os membros da comunidade faziam uma votação para ver qual a interpretação tinha sido mais expressiva, né, mais bonita. E aí, com base nesses dados, a inteligência artificial ia lá e captava as nuances da interpretação. Então, se ele se demorou mais numa nota, se ele acentuou uma determinada nota, o equilíbrio entre uma mão e outra, era tudo quantificado, de modo que ele poderia ouvir depois uma outra pessoa tocando aquilo ali, um aluno, vai tocar aquela música, e aí a máquina diz, olha, você está faltando expressividade, e a maneira de conseguir isso é alongar um pouquinho essa nota no compasso 3, ou seja, uma coisa que seria bastante humana, né, na cabeça da gente, sendo realizada pela inteligência artificial. E aí tudo isso vai gerar, ou gera, né, essas preocupações com a questão do controle populacional da renda básica universal. Que seria essa ideia de que os seres humanos já se tornariam, de certa forma, obsoletos, pelo menos com relação a suas atividades econômicas, e aí toda a riqueza seria produzida por máquinas, e a maneira, então, que os seres humanos teriam de sobreviver era de uma distribuição dessas riquezas pelo governo, ou seja, eles iam pegar os impostos que seriam colhidos com base nos lucros ali e dividir para a população. Voltando aqui para a área jurídica, né? Após a pandemia, o doutor Márcio pode falar também, após a pandemia, houve uma mudança muito grande na nossa relação com o judiciário, porque aprofundou muito o ambiente virtual. Hoje, todas as ações a partir de agora elas são já eletrônicas, mas havia ainda essa migração do físico para o virtual, né? E a gente, eventualmente, a gente tem que se deslocar até o fórum para fazer alguma diligência, etc. Só que hoje, quando você vai peticionar, já tem uma opção, ainda tem a opção, mas acho que daqui a um tempo não vai ter nem essa opção mais. Já tem a opção de você pedir o processo 100% digital. Então, o processo 100% digital, você não precisa mais ter uma audiência no local, né? Você faz a audiência de onde você estiver. E aí também, a outra situação também é o chamado balcão virtual. Antes a gente tinha que ir ao fórum para poder falar presencialmente ou com o juiz ou com o assessor. Mas com a questão do balcão virtual, eu posso fazer uma reunião e às vezes até melhor. Porque, digamos assim, é mais fácil, né? Você chega no fórum, chama alguém, a pessoa se levanta, aí chama o juiz está no banheiro, enfim. Aí você pega, marca o balcão virtual e aí você tem uma conversa olhando a pessoa
não é por telefone não. Você olha a pessoa e aí você tem uma conversa com o juiz, ele está vendo ali o processo, então você conversa mais por fora. Resultado, antes da pandemia, digamos que eu fosse ao fórum 3 vezes na semana. Depois da pandemia, depois de 2020, eu fui 3 vezes. De 2020 para cá foi muito. Tá entendendo? Então, assim, veja, e você, Márcio? Tá bem? O que pega mais é para o atendimento presencial, não é mais como antigamente, né? Porque chega lá, a maioria dos servidores já não estão mais fazendo um trabalho presencial, estão fazendo home office. Home office. Só aquele prédio ali, aquele prédio daqui a pouco não faz mais sentido esse estudo. Aí é até bom mesmo, inclusive, porque é horrível. Aí tira logo aquilo dali, faz um abraço. Para dizer isso aí. Assim, aquele prédio ali não tem mais sentido já. Daqui a pouco não tem mais sentido. Tá entendendo? Mas a questão que vai ser levantada... Só complementando ali do senhor falou dos serviços, complementando um exemplo que a gente tem próximo aqui, de que o senhor falou, os entusiastas antes é só trabalho mecânico, coisas operacionais. Tem um serviço que é de uma empresa parceira da minha lá. E trabalha tecnologia. Então, tem empresa que trabalha com essa área. E o serviço que eles prestam, até aqui no Porto Digital, se chama Estratégia. É uma IA que você implementa junto à estratégia da sua empresa, ou seja, o corpo mais alto se a gente fosse escalar, o corpo mais alto da estratégia não é nem operacional. A estratégia vai ser como se fosse um ponto voltante, é uma IA. Então é uma IA que vai lhe ajudar a definir as estratégias dos próximos 4, 5 anos daqui para frente. É uma IA que vai dizer, parecido com a LLM, você paga por isso, se chama Estratégia. É o serviço aqui e está sendo... só tem aqui no Recife? Só tem aqui no Recife? Não, eles fazem aqui, né? Porque o Porto Digital é um... Não, mas é uma criatividade daqui. Desde que eles fizeram Estratégia, e até aquele Silvio Meira, não sei se vocês sabem quem é da empresa dele, a TDM, e a IA está se propondo, inclusive, um projeto que já foi implementado na Prefeitura do Recife, que o case foi na Prefeitura do Recife, ou seja, a Prefeitura do Recife, em algumas áreas, está usando Estratégia, uma IA que está dizendo as estratégias do futuro da gente. Eu acho que foi aqui o prefeito que está Então, assim, ou seja, a ideia de IA é só operacional, não. Está aqui do lado da gente, ou seja, uma IA e um preço até acessível em relação às outras LLMs. A gente ganhou até uns cardzinhos, tem direito a 10, 15 perguntas lá. Participa, você não sabe quem é, porque eles montaram a plataforma e várias pessoas do corpo estratégico, né, que são os altos cargos das grandes empresas, aí tem lá o nome, eles botaram até os nomes reais. Você troca ideia com a pessoa, ele concorda ou discorda de você e você não sabe se de fato foi quem respondeu, foi uma pessoa ou foi ela. Então tem esse pano de fundo que você não sabe nem quem está falando e está decidindo o futuro da empresa. Ou seja, uma LLM extremamente bem treinada lá e os caras estão ganhando muito dinheiro com isso. Aqui de lado. Aí. Vai influenciar no desenvolvimento não só de empresas, né? Mas depois de governos também. Então, exatamente. Então, ou seja, sendo... Tudo vai ser e foi na de Secretaria de Desenvolvimento Urbano. Ou seja, um LLM está lá dizendo, melhor assim, assado, e tem a mesma, você consegue ponderar, né? Porque tem pessoas com cargos maiores do que outros que estão na estratégia. No mesmo nível lá, nos cases que mostraram, de uma pessoa qualquer. Um diretor tem o mesmo nível. Por exemplo, a gente poderia contratar esse LLM para cá? Poderia, qualquer pessoa pode. Aí botaria no corpo voltante, aí vocês iam ter que... Eles ajudam, né? Qual é a estratégia? A gente quer ampliar o colégio, fazer assim, assado, e quais são as diretrizes. Ela ia ajudar nesse processo, ia dizer, não, Antônio, você está falando que é errado. Não é assim, não é assado. Ia criar uma democracia. Daqui a pouco tá mandando aqui. Ela tá homologada. Tem um... É assim. Vira Não tem essas bandeiras. Não tem mais essa
é governada por isso. Ela vai dizer como Deve ter. Sim, sim. Tira São João Bosco e põe lá. Pronto, Eu já tinha. Pois é, então, Isso aqui gosta da gente, né? isso aqui só falando aqui uma coisa antes de voltar para essa questão da inteligência artificial, um dos grandes perigos já foi exposto pelos experimentos desse psicólogo americano, né, John Olds, que ele é famoso por ter trabalhado com o que chamam de paraíso de ratos, que ficou conhecido como paraíso de ratos. Ele pegava assim alguns ambientes e fazia com que eles se tornassem ideais para ratos. Então ele colocava muita comida e eliminava todo tipo de perigo, além de dar ali umas ocupações assim dos ratos, né? E aí num primeiro estágio os ratos começavam a se proliferar, né? Que já reproduziam muito, mas chegou um tempo em que ele começou a notar anomalias no comportamento dos ratos. Então eles desenvolveram uma espécie de burnout, né? Ou seja, os ratos estavam meio que desestimulados, apáticos, vinha casos de obesidade, baixa imunidade, comportamentos atípicos, né? Ou seja, é a sociedade do cansaço, né? Vamos botar assim. Você a positividade, assim, uma facilidade geral disso tudo fez com que os ratos ficassem entediados, né? No final de contas. E aí uma das grandes preocupações é que isso pode ser traduzido, né? Pode acontecer também com seres humanos. A mesma coisa, ou seja, de os seres humanos terem um acesso muito grande a bens e serviços, né, que supostamente seria um resultado desse uso desenfreado da inteligência artificial, porque aí ela seria capaz de produzir muitos bens, muitos serviços a um custo muito baixo, né? E como consequência disso, você teria pessoas que perderiam o sentido da vida, né? Ficariam vivendo assim uma vida sem significado, porque não teria uma coisa para fazer. Viveriam para o quê? Entretenimento? Não podia nem dizer as artes, né? Porque se fosse, cada um vai ser criativo, não sei o quê, mas a máquina faz isso também. Hã? Vender arte na praia. É justamente a perda de sentido. É a perda de sentido. Seria Por exemplo, essa questão que ele falou dessa empresa. Digamos que a gente chamasse para cá uma empresa dessa. Daqui a pouco você diz, não, a empresa está mandando aqui, eu não tenho mais sentido. Sim. Como administrador, por exemplo. Resolver tudo, né? Está resolvendo tudo. Né? Acabaram com o administrador de empresa que tem mais o sofrimento. E aí, isso em algumas pessoas pode sim desencadear uma tristeza profunda. Sim. E a pessoa dizer assim, eu Não tenho nem mais serventia. Eu não tenho mais serventia. E a ideia do que eles vendiam, eu fui uma palestra lá e eles foram vender esse negócio, né? Eles diziam assim, isso é muito oneroso. Essa ideia de estar ali, de estar discutindo estratégia e tal, isso é muito oneroso. Então assim, você não consegue dar de conta, a gente sabe, não sei o que e tal, da demanda que ele realmente sabe, né? Realmente você precisa de muito braço, às vezes você fica muito operacional e a estratégia fica aquém. Aí ele utiliza dessa falta de tempo para vender uma coisa que amanhã vai sobrar tempo pro resto da vida toda e você não vai ser utilizado mais para nada. Então é um dos grandes perigos mesmo. Teve um rapaz que se suicidou, né? A família está uma ação judicial. Sim. E aqui nos leva de volta ao tema do transhumanismo, né? Eu tinha falado ali. Não, antes disso termina. Então, o tema do transhumanismo, porque eu estava discutindo ali, né, com o Rafael, o Gabriel, falando assim, não, mas a inteligência artificial tem certas limitações, não sei o que é que eles estão querendo com isso? O propósito do transhumanismo que alguns até chamam de Homo Deus. Homo Deus. É o homem colocar-se no lugar de Deus. Ou seja, o transhumanismo, e isso daí está intrinsecamente ligado à questão da inteligência artificial, é uma tentativa de superar os próprios limites
do ser humano. Limite assim de idade, capacidade de conhecimento, tudo isso daí. É o quê? X-Men. Pronto, é mais ou menos isso. Então querem superar todos esses limites. E aí vem o uso da inteligência artificial, por exemplo, já sendo aventado para a criação de nanorobôs, que seriam robôs minúsculos para serem colocados na corrente sanguínea das pessoas. E esses robôs passariam a controlar glicose, gordura no sangue, né? Eliminar radicais livres, coisas que seriam necessárias, assim, ou que viver mais. É uma das. Pode também, porque tudo poderia estar sendo transmitido por uma espécie de Wi-Fi e, inclusive, poderia ir direto para as informações, digamos, de um plano de saúde, né? Uma coisa assim, que já saberia, assim, ó, a taxa de glicose no sangue de fulano é essa, e aí já iria acompanhando todo dia, né, 24 horas por dia, acompanhava isso, aquilo, e já teria. Outro impacto também na medicina, né, inteligência artificial. Sim. Teve um caso de radiologistas que foi uma espécie de conferência, assim, tinha uns 70 deles, e eles foram analisar amostras de raio-x, né, aqueles raio-x, acho que era do tórax. Só que haviam treinado uma inteligência artificial para o reconhecimento, fazer o diagnóstico de doenças por imagem. E aí tinha uns casos de a inteligência artificial dizendo, essa pessoa tem câncer. E os 70 médicos dizendo, não, aqui não tem câncer de jeito nenhum. Tem câncer sim. Aí quando via, a pessoa tinha câncer. Era porque a inteligência artificial tinha desenvolvido uma capacidade de reconhecimento de padrões mais aguçada do que dos médicos treinados e já conseguia fazer diagnóstico por imagem. Então, veja, é muito fácil você pegar uma espécie de aplicativo assim, eu estou me sentindo mal, aí o robozinho, o que é que você se sente? Estou com isso, estou com aquilo, não sei o quê. Aí ele começa a perguntar sobre a sua alimentação, hábito de sono, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Disse, vamos averiguar isso daí. Para isso, preciso que você faça o exame tal. E aí você vai até uma clínica, que em tese pode ser gerida por robôs, né? Porque esses exames mais simples assim, um robô vai ter condições de fazer. E uma vez tendo o resultado desses exames, o próprio robozinho vai ser capaz de dar o diagnóstico com base nos resultados, na imagem, o que quer que seja. Então tem sim impactos, já notamos isso daí. Professor, só complementando a questão da medicina, eu vi um vídeo essa semana, uma discussão de médicos, isso aí virou o que o professor chama hoje de trend, né? Sou médico e uso IA. Aí era um médico do SUS, pergunta aos demais médicos do plantão, você usa IA? Quase que 100% utilizando IA, que se usa e como se fosse assim, isso é um tabu dos médicos antigos, mas hoje em dia é muito comum, eu estou na dúvida do que é, eu vou lá até para medical diagnosticar qualquer pessoa. Isso no plantão de uma UPA. Sim. E ele falando lá ao vivo assim, eu uso e você, eu uso, quase todos usando lá. Então, até quando você vai sair lá americano assim, outra questão é essa, né? A questão de você é a perda de sentido. A questão é a perda de sentido. Aí você vai mostrar para quê? Então, assim, e veja que pagou quase 1 milhão de faculdade para trabalhar. Você está num prazo, por exemplo. Você está num prazo, eu lembrei que o prazo para fazer uma defesa é hoje. Aí o caramba, eu tenho que parar pensando demais, eu pego o processo e coloco, aí eles botam lá, né? Para você colocar o processo lá. Em resumo aí, faz uma defesa para mim, fica lá. Aí vai aparecendo. Aí pronto, aí pegou, botou no Word, no PDF, pronto, tá bom. Aí você cumpriu o prazo. Você vai fazer o quê? Isso é complicado. Tudo isso iniciou no século passado, né? Sim, Que tinha iniciado, morreu um pouquinho e depois voltou. É porque os primeiros computadores tinham uma questão, dificuldade assim, questões mecânicas até, né, computacionais,
de custos, acessibilidade, uma série de... Isso. Porque teve que haver primeiro um aprimoramento do hardware, né? Ou seja, as peças, para daí ser capaz de fazer. Que veja que quando o Bill Gates era jovem, tinha uma máquina que jogava o jogo da velha. Aí ele botava assim, parece que era uma impressora que tinha, aí ele imprimia o X, a bola, e pipocando assim. Aí o sujeito dava a resposta, botava na máquina. Veja que era uma coisa trabalhosa para jogar um jogo da velha com um computador. Hoje a gente diria pré-histórico, né? Esse computador, isso é pré-histórico, é muito velho. Mas então não tinha muito... havia grandes limitações computacionais. Agora, por outro lado, vai crescer muito essa área de tecnologia quem trabalha com segurança, né? Sim, porque veja... esse com segurança virtual. Esse caso do fórum, existe problema das deepfakes. Você consegue clonar assim, né, entre aspas, uma pessoa, bota as mesmas feições, imita a voz exatamente, os gestos, e aí você vai fazer uma audiência e não é você que está fazendo a audiência, é um robozinho. E aí? Né? Então, como é que a gente vai lidar com isso daí? Isso é um dos grandes desafios. Sobre deepfake, não sei se eu vi o que aconteceu agora na guerra da Ucrânia. Fizeram um deepfake do Zelensky se entregando, dizendo que acabou a guerra. Aí isso numa cidade que estava tendo uma guerra. Aí publicaram o vídeo lá e o Zelensky no vídeo se entregando lá, dizendo, olha, acabou aqui e tal, vocês são soldados ucranianos, se rendam. Aí começaram a publicar e os soldados ucranianos acreditaram naquela cidade, se renderam e os russos prenderam tudo, só para deepfake. Toda a cidade. Ou seja... qualquer distante é difícil assim, você publica até você. Sim, já foi o negócio lá. A reparação, é verdade. Então veja, a inteligência artificial vai trazer uma série de desafios para todos nós. E quando a ferramenta estiver de fato aprimorada, fortalecida e disseminada, né, porque o gasto, o custo, melhor dizendo, vai ser reduzido, então vamos ter uma mudança muito grande na nossa sociedade. O comportamento das pessoas, as profissões, tudo vai mudar de uma maneira radical. E aí não dá para prever muito o que vai ser do mundo naquela época, quando chegar essa hora. Então, é isso aí. Sim.